mínimo possível das coisas materiais, inclusive comida. Você já chegou nesse nível de santidade ou não? Eu estou atrasado. É um almoço pela frente. Muito bem. O nosso segundo tópico é um tópico um pouco espinhento. Justiça social. Espinhento ou espinhoso. Os progressistas dão uma forte ênfase na justiça social, cuidado do pobre, do oprimido. Racismo. É aquela ênfase no aqui e no agora. Foco em Jesus como alguém que veio para resolver estes traumas da humanidade. Justiça social. O amor de uns para com os outros, promoção de valores tais como compaixão, justiça, misericórdia, tolerância, com frequência por meio do ativismo político, ideológico. Paz e justiça para todos. Para eles é a maior evidência da fé, inclusive o cuidado do ecossistema. Proteção e restauração da integridade física do planeta. 2 pontos principais. O primeiro deles, eles redefinem pecado. Pecado não é rompimento de uma relação vertical. Para eles, pecado é rompimento de uma relação horizontal. Para eles, essa noção de pecado vertical é ofensiva. A ideia do pecado original, de que nós nascemos em iniquidade, temos uma natureza pecaminosa, isso é ofensivo à mente moderna. Então eles enfatizam a sua dimensão horizontal. Pecado, desigualdades sociais, pecado é discriminação, pecado é opressão. Qualquer tipo de opressão, raça, gênero, sexo, classe social, isso é pecado. Um outro ponto que caminha junto é a ênfase na humanidade de Jesus. No cristianismo tradicional, na ortodoxia cristã, Jesus é o divino, Filho de Deus, que condescendeu em assumir a forma humana, viver entre nós, para nos salvar de nossos pecados. É assim que ele é apresentado na Bíblia. Por conta disso, ele é digno de toda adoração, todo louvor, digno ao Cordeiro, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é Jesus Cristo o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2. Não para os progressistas. Eu já lhes disse, para os progressistas, Jesus ser filho de Deus não é importante. Eles olham para a vida, isso é importante, a humanidade. Olham para o ensino, o exemplo, e eles veem Jesus como um reformador social. Esta é a ênfase deles. Jesus é um reformador social. É um mestre e um exemplo a ser seguido de como nós devemos, podemos e devemos curar os traumas sociais da humanidade. Jesus, dizem eles, é um retrato do que nós podemos ser e do que nós podemos fazer, no amor ao próximo, na aceitação, na tolerância. A divindade não é relevante. Alguns até negam explicitamente que Jesus seja divino. E aqui há uma forte influência liberal. Na verdade, progressismo não pode ser definido de outra forma. É teologia liberal. No website de uma igreja progressista norte-americana, eu li o seguinte: Jesus se tornou divino quando seus seguidores o encontraram no meio deles depois da sua morte. O Espírito Santo os despertou para o poder e a presença de Jesus entre eles. Então Jesus se tornou divino quando eles confiaram em seu amor, seu guia, seu amparo, seu conforto, e permaneceu com eles mesmo que seu corpo já não estivesse mais presente. Ou seja,
a experiência da divindade de Jesus, a divindade de Jesus se torna uma experiência na vida do crente. Num daqueles livros, eu já lhes citei, a divindade de Jesus é produto de uma desonestidade acadêmica. O que falamos nesse contexto? Com tantas pessoas falando em justiça social, justiça social. Os progressistas enfatizando isto e enfatizando a humanidade de Jesus. Primeira coisa, e eu vou ser um pouco mais breve nesta parte, a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é tão importante quanto aquilo que ele fez. A obra de Jesus, aquilo que ele fez, só é importante por causa da pessoa de Jesus, porque ele era quem ele era. Só podemos apreciar as implicações plenas daquilo que Jesus fez se tivermos uma noção clara de quem realmente ele é. Pessoa e obra são inseparáveis. Toda vez que eu foco numa das duas coisas, existe uma distorção. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. O qual, e aí Paulo passa a falar do quê? Da pessoa. Agir como Jesus agiu é importante por causa daquilo que ele era. O qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o solo igual a Deus. E aí ele passa a focar então na humilhação, na condescendência de Jesus e na sua obediência. Mas não há necessariamente nesta passagem uma ênfase na obra social de Jesus, mas na sua verdadeira obra. Mas a ênfase minha neste momento aqui é que pessoa e obra vão juntos. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas neste livro. Estes milagres, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não se pode separar a obra da pessoa. Não se pode. No Evangelho de João inteiro, e vocês podem ler 2 capítulos depois, capítulo 6 e capítulo 8, mas no Evangelho de João inteiro, as pessoas não entendem a obra de Jesus, porque não entendem quem ele é. O problema está na não compreensão ou na má compreensão da pessoa, e portanto a sua obra também se torna não compreendida, deixa de ser compreendida. E é o que acontece com os progressistas, ou com o progressismo. Eles não entendem ou não querem aceitar as claríssimas e simples declarações bíblicas sobre quem Jesus é, e acabam distorcendo a sua obra. Ignorar a origem divina de Jesus é repetir o erro dos judeus de seus dias. Os judeus buscavam um libertador político, todos nós já sabemos disso. Por causa dos séculos de opressão, babilônios, medo-persas, gregos, romanos, por causa dos séculos de opressão, eles acabaram colocando suas esperanças num Messias político-militar, que viesse para libertá-los. João capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães, a primeira coisa que eles querem fazer é coroá-lo rei. Jesus evitou usar o termo Messias. Durante todo o seu ministério, Jesus não usou o termo Messias. Ele vai usar 3 vezes no finzinho do seu ministério. Porque isso trazia conexões equivocadas na mente dos seus ouvintes. Eles buscavam um libertador político-social, os judeus. Os progressistas também buscam por um reformador social, eles não buscam por um salvador do pecado. A insatisfação deles com a justiça social no mundo pode até ser legítima. Vocês estão me entendendo? A insatisfação dele com os desequilíbrios, com a injustiça social no mundo, pode até ser legítima. Para mim, ela é totalmente fora de foco e despropositada. Mas ela pode até ser legítima. Mas eles querem reduzir a messianidade de Jesus a isso. Eles ignoram sua origem divina e a importância disso para a correta compreensão do Evangelho.
E eu já citei alguns textos do próprio Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Eu vim do Pai, entrei no mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. A pessoa de Jesus, sua origem divina, é o que dá sentido à sua obra. A verdadeira obra de Jesus. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Olhemos um pouco para a suposta obra social de Jesus. Jesus e os oprimidos. É um erro e um grande desfavor ao cristianismo querer retratar Jesus como um reformador social. E eu quero que vocês me acompanhem, não tem mais PowerPoint agora, e com isso a gente vai até ganhar um pouco de tempo. Abram a Bíblia e me acompanhem, por gentileza. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, nós temos o sermão inaugural de Jesus em Nazaré. Logo depois da seu batismo e tentação no deserto, Jesus volta para Nazaré e ali encontramos o seu sermão inaugural. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Notem como ele começa. Ele começa abrindo em Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Qual é a verdadeira dimensão da obra de Cristo? Não foi social, como uma leitura superficial do texto pode parecer. O ano aceitável do Senhor, era o ano jubileu, é um símbolo da redenção que Cristo veio trazer. Símbolo da salvação oferecida por Deus. Se formos para Atos, capítulo 10, escrito pelo mesmo autor, Lucas. Alguns pensam que Atos foi escrito por Paulo, foi Lucas que escreveu Atos. Capítulo 10, versículo 38, ele explica o que ele quis dizer em Lucas 4, 18 e 19. Lucas diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando quem? Os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A verdadeira dimensão da obra de Cristo era uma obra de natureza espiritual. Esta foi a primeira e a mais relevante obra de Cristo. Queridos, Jesus nunca se engajou em militância político-social. Jesus acolhia o pobre, mas jamais tentou lutar contra a estrutura social de seus dias, muito menos legitimou argumentos de se tirar de um e dar para outros. Jesus nunca fez isso. Por mais que ele acolhesse os pobres, ele reconheceu: os pobres sempre os tendes convosco. Jesus acolhia os marginalizados, publicanos, por exemplo, que eram marginalizados. Jesus aceitava-os e até comia com eles, mas não o vemos tentando mudar a ordem social de seus dias. No caso de Zaqueu, Zaqueu, hoje veio salvação na sua casa. Também este é filho de Abraão. Jesus acolhia o estrangeiro, ele atendia as necessidades de gadarenos, sírio-fenícios, até romanos, os opressores. Jesus atendia a todos, mas jamais o vemos pregando a globalização nos moldes que os humanistas atuais o fazem. A única globalização que Jesus via era a globalização do Evangelho. Todos são filhos de Abraão. Quando Abraão ressuscitar, ele vai estar à mesa com todos. Jesus acolhia a mulher, mas jamais o vemos empunhando a bandeira do movimento feminista. Quando a mulher com fluxo de sangue veio por trás e tocou-lhe nas vestes, ele poderia ter feito um discurso feminista. Mas ele não o fez. Ele olhou para ela e num momento único ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha, o Criador restaurando a dignidade
de uma das suas criaturas: filha, a tua fé te salvou. Jesus acolhia o pecador, mas jamais foi conivente com o pecado humano. Cego de nascença, ele disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A pecadora no templo: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. É um erro querer transformar Jesus num militante social, como a expressão é entendida hoje. As bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, no início do seu ministério: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, que têm sede, fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os que são injuriados por causa do meu nome. Bem-aventurados, por quê? Porque serão. O galardão não é nesta vida, a recompensa não é necessariamente nesta vida, não é neste mundo maculado pelo pecado que nós veremos necessariamente as injustiças sociais corrigidas, se conseguirmos bem. Mas a bênção final do Evangelho é a restauração de todas as coisas. É nessa história, no contexto desta história que os progressistas ignoram. Para eles não há uma história, para eles há um momento. Na parábola do juiz iníquo, Lucas 18, a parábola se destina a ilustrar o poder da oração. Orar sempre, nunca esmorecer. Aquela viúva tinha uma causa e o juiz não julgava, e ela insistia. Na parábola Jesus diz: Deus fará justiça aos seus filhos. Deus fará justiça aos seus filhos. Nós não podemos misturar as coisas. O que acontece no mundo hoje não é necessariamente o plano de Deus. Vocês estão me entendendo? Embora Deus permita com que muita coisa aconteça, embora Ele possa usar, a nossa recompensa final, a nossa parada final não é aqui. Não é aqui. O plano de Deus vai muito além do que nós experimentamos aqui. Eu tenho um post no Instagram sobre o assunto, e alguém me questionou. Escreveu assim: Jesus foi o mestre dos medianos e dos miseráveis, não o líder dos ricos. Jesus foi o mestre dos medianos e dos miseráveis, não o líder dos ricos. A verdade é que Jesus não foi o líder de ninguém, como essa turma usa o termo líder. Jesus não foi o líder de ninguém, para usar o sentido humanista do termo líder. Mas querer reduzir o ministério de Jesus aos medianos e miseráveis é distorcer os fatos. Jesus recebia medianos, excluídos, miseráveis, como também recebia ricos, poderosos e influentes. Mateus e Zaqueu eram ricos cobradores de impostos, com quem Jesus ceou e até se hospedou. Nicodemos era um dos mais ricos em Israel, poderoso, influente, membro do Sinédrio. Simão era um rico fariseu, de quem Jesus aceitou um convite para jantar. Em Cafarnaum, Jesus curou o servo de um destacado centurião romano e ainda acrescentou: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Em João 4, Jesus curou à distância o filho de um influente oficial do rei. Simão Cirineu era um rico judeu helenista do norte da África, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Nicodemos levou bálsamos e perfumes para ungir o corpo de Jesus antes do sepultamento. José de Arimateia era um rico judeu, em cujo túmulo Jesus foi sepultado. Querer reduzir o ministério de Jesus aos pobres, aos oprimidos, é distorcer os fatos. Jesus não discriminava, Ele não privilegiava, Ele não tinha favoritos. Dava atenção a todos, independentemente do sexo, da raça ou da posição social. Se Ele andava mais com os pobres, é apenas porque eles eram mais receptivos à sua mensagem. Encontravam em Jesus o conforto, o alívio. Mas a verdadeira obra de Jesus, Lucas 19:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso nos coloca diante de um novo tema, que é o cristão e as questões sociais.
e as mazelas do mundo. Alguns aqui poderão discordar de mim. Não vai ser a primeira vez. O Brasil vive momentos conturbados. O mundo vive momentos conturbados, políticos, sociais, politicamente e socialmente falando. Os progressistas explicitamente questionam o que eles chamam, e eu vou usar a expressão deles agora, o sequestro da religião pela política. Na verdade, política e religião nunca combinaram. Sempre que essas duas coisas foram misturadas, a coisa não deu certo. Mas os progressistas, eles nada falam também do sequestro da religião por ideologias humanísticas. Questionam que a religião foi sequestrada pela política, mas eles nada falam do sequestro da religião pelas filosofias humanísticas. Eles criticam o racismo estrutural, como se toda a estrutura social do Ocidente fosse racista. Na verdade, eles tiram esta expressão de um movimento chamado teoria racial crítica. Eles que introduziram esse conceito de racismo estrutural, teoria racial crítica. A teoria racial crítica, como defendida pelos ativistas e teóricos das ciências sociais e políticas, vê a cultura ocidental como estruturalmente opressora e racista. A cultura ocidental é, na sua estrutura, opressora e racista. Segundo essa teoria, toda e qualquer mudança só vai ocorrer mediante a doutrinação sociopolítica e, se necessário, luta de classes. A sociedade tem que ser fraturada para que ela possa ser corrigida. Vocês entendem esse raciocínio? Você tem que fraturar para que a sociedade possa se curar. Portanto, eles promovem lutas de classes. Eles jogam, eles protestam, luta de classes. A sociedade precisa ser fraturada para que possa ser corrigida. E a teoria racial crítica, que supostamente critica o racismo, a opressão, ela diz explicitamente que aqueles que não pensam como eles devem ser excluídos. Eles só aceitam aqueles que concordam, aqueles que tocam na mesma nota. Qual é o princípio de Jesus? Eu já mencionei. Jesus se omitiu da tentativa de uma multidão que queria coroá-lo rei. Ele se ausentou. Jesus não compactuou com aquele movimento. João capítulo 6. Quando interrogado por Pilatos se ele era o rei dos judeus, Jesus poderia ter dito: sim, eu sou o rei dos judeus, eu vim para restaurar a dinastia davídica, eu vim para expulsar os opressores como vocês estão fazendo, vocês estão prejudicando a nação, oprimindo a nação. Jesus poderia ter aproveitado aquele momento para fazer o seu discurso, mas ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, as coisas seriam diferentes, disse ele. João 18. Quando perguntado se era legítimo pagar imposto a César, ele poderia ter dito: não, claro que não, são impostos abusivos. Israel precisa se independer de Roma. Mas em vez disso, ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Os progressistas não gostam disso, não gostam de evidências como esta. Eles não oram Jesus tentando curar sem fraturar a sociedade, sem abrir feridas. O cristão pode se envolver em ativismo, em militância político-social? Jesus, seu exemplo com Roma. Roma era um império terrível, o império talvez o mais cruel, e o que mais demorou, que mais durou, império pagão, oprimia os judeus de uma forma violenta, cruel. Abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2.
1 Pedro capítulo 2, eu quero ler com vocês versículos 13 a 17. Pedro diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o imperador, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o imperador. Imperador pagão, cruel, violento. O cristão não será conhecido por sua militância social, político-social, pelo seu ativismo político-social. O cristão será conhecido pela sua lealdade, pela sua civilidade, pelo seu respeito às autoridades. Leiam toda a epístola de 1 Pedro. O tema em 1 Pedro são as perseguições e as oposições que o cristão enfrenta no mundo pagão. Leiam 1 Pedro. As perseguições, as oposições que o cristão enfrenta no mundo pagão. Vejam o que Pedro fala. Leiam toda a epístola. Irmãos, a base da religião cristã é o amor. Esta é a base do cristianismo, foi a base do ministério de Jesus, e a base da fé cristã, a base da vida cristã. Tito, capítulo 3. E agora eu gostaria que vocês lessem comigo e mantivessem a Bíblia aberta em Tito. Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2. Paulo escrevendo a Tito. Tito estava cuidando da igreja, ou das igrejas da ilha de Creta, quando Paulo escreveu esta carta a eles. Lembra-lhes, Paulo fala a Tito, lembra-lhes, os membros da igreja, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Mantenham a Bíblia aberta nesta passagem, ou em Tito. Muitos não se conformam com o que nós lemos na Bíblia. Como que eu posso me sujeitar a uma autoridade pagã, a uma autoridade cruel, violenta? Muitos não se conformam com o fato de Paulo, e assim eles interpretam, Paulo endossa a escravidão. Paulo endossa a escravidão. Paulo está em Roma, preso, e ali em Roma ele conhece Onésimo, que era um escravo fugitivo de Filemão, que morava lá na Ásia Menor, em Colossos. Paulo conhece Onésimo e aparentemente Paulo é quem introduz Onésimo na fé. Ele chama Onésimo de meu filho na fé. E aí Paulo escreve uma carta a Filemão. E Paulo diz para Onésimo: você vai levar essa carta em mãos. E você vai retornar ao seu Senhor. Filemão comprou você. Ele pagou por você. Você vai voltar. E você vai levar essa carta. Muitos dizem, as escrituras precisam ser atualizadas, corrigidas. Ela endossa a escravidão. Paulo não está endossando a escravidão. Irmãos, tentem entender. 1/3 da população do Império Romano era de escravos. Se o cristianismo se levantasse contra a escravidão, qual seria o resultado? Se o cristianismo pregasse abertamente e pregasse aos escravos: não obedeçam aos seus senhores, isso é injusto, isso não está correto, levantem-se contra a opressão. Isso apenas traria fraturas na sociedade. O princípio cristão é: se sujeite. Se você que tiver que sofrer, sofra em nome de Cristo. Lembre-se, o seu galardão não é aqui, é lá. Paulo escreve para Filemão. Onésimo, o escravo fugitivo, leva a carta.
Paulo escreve: aceite-o de volta. Você pagou por ele, ele é seu. Paulo não está dizendo que isso estava correto. Ele não está exercendo valor sobre a escravidão, ele está apenas reconhecendo que essa era a textura social de seus dias. Receba-o de volta. Só que tem algo. Paulo diz: você é um cristão, então você vai recebê-lo em amor. Você não vai espancá-lo como qualquer senhor faria com um escravo fugitivo. Você não vai espancá-lo. Você vai recebê-lo em amor. Você vai tratá-lo como um irmão na fé. Você vai receber Onésimo como você receberia a mim. E Paulo diz assim: eu poderia te ordenar pela autoridade apostólica que eu tenho, mas eu não vou fazê-lo, eu vou pedir para você. Eu vou pedir para você, receba-o como a um irmão na fé. E ele lhe trouxe alguns prejuízos. Ele fugiu. Ele lhe trouxe prejuízos. Se você não quiser reparar, se você não quiser deixar para lá o prejuízo, ponha na minha conta, eu vou lhe pagar quando nos encontrarmos. Quando eu sair da prisão, eu vou fazer uma visita para você. E qualquer prejuízo que você tenha, e que você não conseguir amortizar, eu vou pagar. Irmãos, esse é o espírito do cristianismo. Paulo não está endossando a escravidão. Paulo está ensinando cristãos a viverem a despeito da estrutura social cruel, indevida, que existia nos dias. Isso é um princípio para nós hoje. O cristão deve viver a verdade do Evangelho, viver acima da violência, da desigualdade, da corrupção, da opressão. Pedi para vocês manterem a Bíblia aberta em Tito capítulo 2 agora, versículos 9 e 10. Tito 2, 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem toda a prova de fidelidade. E agora notem, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do Senhor, nosso Deus. Algumas pessoas não gostam desse discurso, mas o que Paulo está dizendo é o nosso testemunho cristão é poderoso e pode eventualmente tocar pessoas. Se os escravos cristãos se rebelassem contra os seus senhores, que noção de cristianismo teriam esses senhores? Que possibilidade desses senhores se tornarem cristãos? A vida digna e respeitosa embeleza a fé que professamos. Honra o Senhor a que seguimos. O ponto, irmãos, é que o Evangelho não é um instrumento de transformação social. Me entendam bem e me ouçam. O Evangelho não é um instrumento de transformação social. O que é o Evangelho? O Evangelho é o que ele sempre foi. Romanos 1,16. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. Querer usar o Evangelho para defender bandeiras sociais ou nitidamente humanísticas é uma distorção da graça e do plano salvífico. O Evangelho, me entendam bem, eu já vou chegar nesse ponto de novo. O Evangelho não atua no coletivo. O Evangelho atua no individual. Ele não visa reformar o mundo, ele visa reformar o coração. Seu propósito não é produzir cidadãos melhores, é produzir novas criaturas restauradas segundo a imagem do Criador. Agora, não há dúvida de que o Evangelho vai gerar pessoas melhores. Senão nós não experimentamos o poder do Evangelho. Não há dúvida de que o Evangelho vai impactar a sociedade, ou o círculo em que nós vivemos. Não há nenhuma dúvida. O Evangelho é individual, mas ele não é exclusivista, ele não é isolacionista. O cristão que realmente nasceu de novo não vai ser indiferente às necessidades dos menos favorecidos, mesmo que não seja da sua alçada mudar a ordem social.
O cristão que realmente nasceu de novo não vai discriminar com base no sexo, na raça, na cor, mesmo com base nas preferências sexuais, ainda que haja desarmonia com o plano divino, o cristão não vai discriminar. Ainda que haja desarmonia com o projeto criador de Deus. O cristão não vai fugir dos seus deveres cívicos, embora o princípio da lealdade a Deus permaneça supremo. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o princípio da lealdade a Deus supremo. E o cristão não vai destruir a natureza porque ele sabe quem a criou. Sabe que ele é um mordomo, sua função é protegê-la. O problema está em como identificamos as causas, as mazelas que existem no mundo. A verdadeira causa dos problemas do mundo não é social. Qual é a verdadeira causa dos problemas do mundo? É moral. É o pecado. Portanto, a solução não está no ativismo, na militância política social, que apenas, como eu disse, gera mais conflitos e aprofunda as diferenças. A solução está na operação da graça de Deus, do Espírito de Deus no coração. Uma graça que perdoa, que restaura e que educa a como vivermos num mundo mau, apesar das mazelas e das injustiças. De novo, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Fazendo o quê? Educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um autor evangélico escreveu o seguinte, Don Carson: o evangelho é as boas novas do que Deus tem feito por meio de Cristo Jesus. O evangelho não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Deus fez. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E porque o evangelho é as boas novas, ele precisa ser proclamado. Precisa ser proclamado. Porque o evangelho é poderoso, ele não apenas nos reconcilia com Deus, mas também nos transforma. E porque o evangelho faz de nós novas criaturas, ele reorienta nossos valores, nossas prioridades, como vivemos, como nos relacionamos com Deus e com as pessoas ao redor. O cristão vai ser impactado pelo evangelho, para criar um círculo melhor onde ele vive. Reconciliação e transformação são marcas do evangelho. E essa reorientação completa, nossos valores, modo de vida, não é, continua Don Carson, não é um acessório. Quando você compra um carro, você pode escolher os acessórios. Eu quero com isso, não quero com aquilo. Quero esse pacote, não quero aquele. Essa transformação não é um acessório que eu possa escolher ou não. É inerente ao evangelho. É um encargo, é um ônus do evangelho. Se você aceita o evangelho, você tem que aceitá-lo como ele é. Pregar responsabilidade moral sem o poder transformador do evangelho é um moralismo patético e inoperante. Pregar um evangelho diluído, dissociado de responsabilidade moral, sem que ele produza atos de discipulado e misericórdia, não passa de uma sombra anêmica do evangelho robusto que encontramos na Bíblia. Ainda palavras de Don Carson. Por outro lado, diz ele, pregar justiça social como se fosse a essência do evangelho é distorcer o evangelho. É não compreender qual é o verdadeiro problema do ser humano. Cristãos que estão preocupados só com o destino eterno das pessoas. Cristãos que falham em atender às necessidades dos menos favorecidos, negam o poder transformador do evangelho. Vocês me entenderam? O cristão que falha em atender.
Jesus, Mateus 25, quando ele separou os bodes das ovelhas. Eu estava com fome, você me atendeu. Eu estava preso, você me visitou. Eu estava com sede, você me atendeu. Faz parte do Evangelho, isto não é um acessório. O Evangelho vem com isto. Tiago, a verdadeira religião, pura, sem mácula, para com Deus e Pai, é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas irmãos, me entendam, este é o pacote do Evangelho, a essência do Evangelho, a causa número 1 do Evangelho é reconciliação com Deus. E porque nós somos reconciliados com Deus, nós vamos nos reconciliar com aqueles que nos cercam. Muitas pessoas falam da opressão, do racismo estrutural. Na época de Paulo, os judeus odiavam os gentios, os não-judeus. Havia separação. Os não-judeus não participavam das bênçãos de Israel. Os judeus excluíam os não-judeus. Vejam o discurso de Paulo. Irmãos, leiam depois, um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, Efésios capítulo 2. Paulo, em vez de falar para o judeu, aceite o não-judeu, ponto final, não discrimine. Vejam como Paulo fala, ele nos reconciliou, Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo. E esta reconciliação tem um efeito no nosso círculo social. A cura para os traumas da humanidade, se ela deve preceder, ela deve ser precedida pela cura do coração, pela reconciliação com Deus. Tem muito o que dizer aqui. É muito fácil submeter a experiência pessoal da graça e o testemunho cristão a um discurso sociopolítico. O cristão não vai ignorar o mundo em que ele vive, não vai ignorar as necessidades dos pobres, dos menos favorecidos, dos oprimidos. Mas ele não vai se engajar em ativismo político. Não vai. Este é o exemplo de Jesus. Este é o que nós encontramos no Novo Testamento. Ele vai viver da melhor forma possível, porque este é o testemunho cristão, que ajuda a curar, a restaurar pessoas. A pergunta, portanto, é: o que a graça de Deus tem feito em minha vida? Como que eu demonstro a graça de Deus no meu círculo de influência? Ativismo? Discurso? Que divide? Que lacera a sociedade? Que aprofunda as diferenças? Ou eu sou conhecido como uma pessoa que faz o bem, que ama, que atende, que serve? Mais um versículo de Tito. Tito capítulo 2. Eu já li o versículo 8. Não tendo indignidade nenhuma, nenhuma que dizer a nosso respeito. Acho que eu não tinha lido esse versículo ainda. Linguagem sadia e repreensível para que o adversário seja envergonhado. Não tendo indignidade nenhuma dizer a nosso respeito. O cristão vai ser conhecido pelo bem que ele faz. Versículo 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Deus não precisa de militantes sociais. Ele precisa de testemunhas do poder do Evangelho. Que Deus nos abençoe.